Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no WhatsApp, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais um sábado, final de semana que chegou, né, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não um desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar e infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpcias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos próprios deserdados, dos pobres deserdados, desculpe. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei contra a dor da injúria as humilhações sem vos lamentar, Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Tem hora que muita gente pensa, né, em desistir de tudo. As provas são duras, são pesadas. Mas as provas, gente,
Fomos nós que escolhemos passar. E se a equipe coordenadora da reencarnação, a equipe que trabalha na reencarnação, sob a supervisão do Pai, né? Se a equipe percebesse que nós não iríamos dar conta de suportar nossas provas, de vencer nossas provas, de passar por elas, o Pai não iria permitir, né? O Pai não iria permitir que a gente passasse por essa prova. E se Ele permitiu, se a equipe viu que nós iríamos conseguir, nós temos aqui com a gente toda a força que nós precisamos para passar essas provas. Toda a sabedoria, né? Tudo que nos é concedido para passá-las. Então, não precisa mais nada do que isso, do que a confiança nas nossas próprias forças, em saber usar aquilo que nós temos em mãos para poder vencer as nossas provas. Não adianta eu me torturar, eu me martirizar, né? Eu fazer sacrifícios, eu fazer promessas de não comer, de não beber, de andar tantos quilômetros, né? Ir em tal lugar que é longe, a pé, para me sacrificar, né? Para me torturar o meu corpo, para me melhorar. Isso não adianta. O que adianta, o sacrifício maior, a prova maior, é vencer o meu orgulho, a minha vaidade, né? O meu egoísmo. É praticar a lei de amor. Essa é a maior prova. Diante das dificuldades, eu consegui fazer tudo o que eu posso pelo meu irmão. Porque fazendo pelo meu irmão, estarei fazendo para mim. Não é? Nós sabemos disso. Então, vamos procurar, pessoal, é pensar em quebrar isso que a gente carrega dentro da gente. Em quebrar a nossa vaidade, em quebrar o nosso orgulho, em vencer o nosso egoísmo, para que a gente possa crescer, para a gente possa melhorar. Deus quer isso da gente. Que a gente está aqui é para isso, é para melhorar, é para crescer. E como que a gente vai crescer se a gente ficar enfiado dentro da gente mesmo? Né? Aqui a leitura fala para a gente, ó, por que a gente vai se retirar do mundo, nos retirar do mundo, né, para evitar as seduções do mundo? Se nós estamos aqui é para lutar contra isso, é para lutar contra isso. Então, para que a gente vai se fechar, né, sendo que nós temos é que nos abrir para o mundo? É participar da vida. Nós estamos aqui para viver, não para nos fechar dentro de um casulo e esperar que a natureza age transformando. Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. Essa mudança que a gente precisa, essa transformação que a gente precisa, ela sai de dentro da gente. Essa portinha só se abre por dentro. Então tem que partir de nós, né? O querer mudar, o querer crescer, o querer melhorar, né? Para quebrar tudo isso de ruim que a gente tem dentro da gente. Tá bom? E praticar a lei de amor, de caridade, sempre. É o nosso cilício. É o nosso cilício. Nós não precisamos de outro. Tá bom? Hoje o Livro dos Espíritos traz para a gente ainda o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, falando sobre os convulsionários. A questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada?
é o poder do pensamento agindo, né, no magnetismo e agindo sobre o corpo físico. Quando o pensamento é forte, se liga numa coisa fortemente, as outras coisas parecem desaparecer. Isso é a mesma coisa que essa questão fala para a gente sobre a dor nas torturas. Se o pensamento da pessoa, né, do convulsionário no caso ali, se o pensamento ele é desviado para outro lugar, para outra coisa, e se fixa naquilo, você pode enfiar uma agulha, enfiar uma faca, e fazer apertar no corpo, o corpo não vai sentir. Porque o pensamento está ali focado em outra coisa e fortemente focado em outra coisa. Certo? Então, isso acontece também com esses convulsionários, né? Eles estão em outro patamar. Então, o que acontece com o físico deles ali na hora, eles não sentem, eles não percebem. Tá certo? Muitas vezes, tá? Nem sempre. Mas muitas vezes, a maioria das vezes é assim. Eles nem sentem o que acontece porque estão focados. O espírito está deslocado para outra realidade. Então aquela realidade física ali no momento, ela fica em segundo plano. Então não sente nada. É assim, né? Eu acho, tá, pessoal? É a minha opinião. Estamos aí para comentários, para explicações diferentes, tá bom? Que Jesus abençoe nosso final de semana, nosso sábado que está aí, que a gente possa descansar bastante esse fim de semana, relaxar, nos divertir e nos preparar para a próxima semana que chega, né, gente? É sempre assim, preparando um dia para o outro, nunca esquecendo de viver esse dia da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Fiquem todos com Deus, até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo no coração.